sobre a noção de discurso. Falei longamente sobre a noção de discurso, sobre o modo como ela é dependente do pensamento do Foucault e como que o pensamento do Foucault influencia fortemente as ciências sociais, o impacto que ele tem na maneira como nós pesquisamos e a abertura de campos de pesquisa, e, ao mesmo tempo, algumas caricaturas que, digamos, uma leitura um pouco mais superficial do pensamento dele e da noção de discurso pode vir a trazer consigo, que essa, por exemplo, que eu acho completamente execrável, de se estudar alguma coisa em função, não estudar um fenômeno, né, mas estudar um pensamento, um autor, em função do efeito prático que a figura dele possa vir a ter, né? Tem que comentar um pouco o quão impossível isso é, né? Essa relação direta entre um pensamento e o efeito. Evidentemente que isso é possível, mas é muito pouco constante, muito pouco percebido na história da política da humanidade. E aí fomos para o texto da Lambotte, que é um texto bem legal. Tem um estilo... Ela aborda temas que nós vimos na Júlia Kristeva, mas ela aborda de um jeito, digamos assim, menos enigmático, porque o texto da Kristeva parte de várias referências teóricas e utiliza um certo cacoete dessas referências teóricas e não explica muito bem de onde que elas vêm, né? Então já as manipula e utiliza com a coisa em movimento. Isso não quer dizer que o texto seja ruim, quer dizer que o texto é um pouco mais complicado, mas, ao mesmo tempo, um texto cheio de indicações valiosíssimas, me pareceram. E uma delas, que é alguma coisa que volta no texto do Lambotte, e eu não comparei os anos de publicação dos textos, quem publicou primeiro, mas que reaparece no nosso curso, no texto da Lambotte, que é a ideia de que é possível fazer uma espécie de analítica da linguagem melancólica, né? Uma certa analítica da linguagem melancólica. O objetivo da Lambotte não é fazer analítica da linguagem melancólica, o objetivo dela é mais amplo, né? Ela quer falar sobre o discurso melancólico, ou seja, a maneira como o melancólico fala, mas principalmente aquilo que se fala sobre o melancólico, né? Aquilo que a psicanálise fala sobre o melancólico, aquilo que a terapêutica fala sobre o melancólico. E nesse sentido, eu tentei apresentar para vocês, para essa relação que eu quero estabelecer com o texto dela nos próximos, na próxima semana e também na continuidade da minha pesquisa em torno da melancolia, que digamos assim, a possibilidade de utilizar o discurso como categoria investigativa, né? Então, sim, a melancolia não é exatamente alguma coisa que o autor fala sobre ela, né? A melancolia não é aquilo que Freud diz sobre ela. Aquilo que Freud diz sobre ela participa do discurso melancólico, do discurso sobre a melancolia, e, de alguma maneira, altera também o discurso melancólico, né? O discurso que o melancólico realiza. Mas, ao mesmo tempo, eu tendo, e nesse sentido eu tensionei também com a Julia Kristeva, que foi de tomar a melancolia como uma perspectiva, percebe? Ou seja, uma perspectiva sobre o mundo, né? Não bem como uma estrutura, porque não tem um interesse psicopatológico estrito, né? Então, no fim das contas, nem todo mundo pode adoecer de melancolia, né? A gente vai lendo melancolia e vai achando a melancolia o máximo. E aí a gente fica pensando, eu gostar tanto de ser melancólico. Não funciona assim, né? A gente não adoece daquilo que quer adoecer, né? Ainda bem. Pode até facilitar um pouco o processo, mas nós não nos tornamos histéricos por nos identificarmos com os histéricos, percebe? Nós não nos tornamos maníaco-depressivos porque nos identificamos com os maníacos depressivos.
Então, também não nos tornamos deprimidos por percebermos uma certa adequação da perspectiva depressiva com relação ao mundo. Mas podemos ver o mundo na perspectiva da melancolia, percebe? Porque a melancolia, além de ser um estado psicopatológico, que pode ser descrito, a melancolia parece ser uma perspectiva sobre a realidade. Tá? E, nesse sentido, a melancolia, ela deforma a realidade, ou seja, as coisas ficam mais sombrias do que elas verdadeiramente são, né? Então, nesse sentido, eu acho interessante tomar a melancolia e isso faz com que nós escapemos um pouco do discurso freudiano, não apenas como uma doença, não só como um traço psicopatológico, não só como uma, uma patologia, né? Como um mal do espírito, mas como uma perspectiva do espírito, percebe? Uma perspectiva da nossa alma sobre o mundo, que é uma perspectiva deformadora, que pode ser comparada com outros, como, por exemplo, a perspectiva científica, a perspectiva sociológica, a perspectiva religiosa, a perspectiva reacionária, percebe? Sim, uma série de perspectivas sobre o mundo, todas elas socialistas, né? Todas elas deformam o mundo, de certa maneira, porque elas veem o mundo um pouco pelo que elas querem ver, ao mesmo tempo que percebem algo do mundo, né? É difícil ter uma perspectiva que seja completamente deformadora de tudo, né? Algo ela vê de maneira adequada. Então, a minha ideia é que a melancolia pode ser tomada como uma perspectiva sobre o mundo, que traz consigo um elemento deformador, evidentemente, inexorável, que não é uma perspectiva científica, né? Não é uma perspectiva sistemática. Então, se pode até mesmo se valer da melancolia para fazer uma ciência social interessante. Você pode fazer uma ciência social da melancolia, mas a ciência e a melancolia são coisas diferentes, né? O discurso melancólico não é um discurso científico. Se fosse dizer que existe uma semelhança entre um tipo de modo de falar, eu diria que o discurso melancólico ele está mais próximo do discurso artístico do que propriamente do discurso científico, né? Mas, ao mesmo tempo, a perspectiva melancólica parece ter um grau de adequação bastante significativo com relação aos fenômenos. Muito embora os deforme no seu tom, ela parece ser bastante adequada e, ao mesmo tempo, numa certa perspectiva, até mesmo especialmente não deformadora. Percebe? Ela deforma, mas comparativamente, especialmente não deformadora. Não sei se vocês percebem. Então, a melancolia tem uma perspectiva negativa sobre o mundo, tem uma perspectiva negativa sobre o sujeito, mas, por exemplo, a melancolia não tem uma perspectiva negativa como a dialética, por exemplo. Porque na dialética se vai explicar o mundo pelo negativo, percebe? Explicar o movimento do mundo pelo negativo. E, nesse sentido, o negativo é estimulado, o negativo ele é contemplado, ele é glamorizado, num certo sentido, acaba existindo, numa perspectiva dialética, até mesmo um certo fetichismo do negativo, se é que eu poderia dizer assim. O que é o negativo, né? É o não, a violência, a crítica, o mal, né? Perceber essas características, né? Na melancolia, até mesmo o negativo ele se dá com um certo equilíbrio, porque no fim das contas, o que a perspectiva melancólica e a posição melancólica acaba buscando, principalmente quando ela trabalha, aborda a sua própria melancolia, ou principalmente quando ela trabalha e aborda a sua própria melancolia, concerne até mesmo a estabilizar os efeitos negativos do negativo. Percebem?
Então, se comparássemos, por exemplo, a consciência dialética com a melancolia, a perspectiva melancólica, a dialética ela é negativa de um jeito que a melancolia não é, curiosamente. E por quê? Porque a perspectiva dialética usa o negativo, vê o negativo do ponto de vista intelectual, não sente o negativo. E uma vez que a melancolia ela sente o negativo, ela estabelece mecanismos para sentir o negativo, inexoravelmente ela sente o negativo, inexoravelmente ela tem uma simpatia pelo negativo, mas ao mesmo tempo ela precisa evitar os efeitos excessivos da negatividade sobre ela. Porque se os efeitos da negatividade para o melancólico forem muito significativos, a melancolia se torna ou mania, que é um quadro melancólico destrutivo para o mundo, né? Ou se torna apatia, que é um quadro destrutivo para o eu, para o sujeito, ou se torna um suicídio, né? Que também é negativo para o eu, né? Para o sujeito. Então, existe, digamos assim, um equilíbrio interno da melancolia, segundo o qual a melancolia se entristece para evitar que os efeitos negativos sejam tão pesados, né? E é nessa dinâmica que eu julgo que a perspectiva melancólica, muito embora não seja científica, muito embora não seja filosófica, muito embora não seja sistemática, muito embora não seja nada disso, ela parece ser uma perspectiva bastante adequada e ela parece poder dizer algo para essas outras formas discursivas com relação às quais nós conferimos mais autoridade. E até isso tem de interessante na melancolia. O discurso melancólico, ele, de certa maneira, boicota a sua própria autoridade, né? Quando a perspectiva melancólica sobre o mundo começa a ser muito apreciada, a primeira coisa que o melancólico faz, ou que uma perspectiva melancólica realiza, né? E aí o melancólico como o sujeito da perspectiva melancólica, né? Um esforço de autodepreciação, né? Então, se começa a haver uma espécie de glamorização da perspectiva melancólica com relação às coisas, de forma a conferir uma autoridade ao sujeito melancólico, a primeira coisa que o sujeito melancólico vai fazer é encontrar um jeito de frustrar a sua autoridade, percebe? Não sei se vocês lembram, acho que era da Hanna-Barbera, no desenho, que tinha era uma hiena, e uma hiena muito melancólica. E uma gracinha o desenho. E aí o bordãozinho dela era esse: ó vida, ó céus, ó azar. Muito tristinha. E é um pouco isso, né? Se, por alguma razão, a perspectiva dela fosse tomada como autoridade pelo mundo, ela, melancolicamente, corroeria as bases dessa autoridade, percebe? Não sei se está fazendo sentido o que eu estou dizendo a vocês, mas é um pouco nessa chave que eu quero desenvolver a minha observação da Lambot. E é um pouco nessa chave, e tem ficado mais claro para mim conforme o curso vai andando, né? É nessa chave que eu quero lidar com a melancolia como um objeto intelectual. Então, dessa maneira, o meu discurso é um discurso, digamos assim, contíguo à melancolia, ou seja, eu tenho um pé fora, um pé dentro. Então, acho interessante esse poder de umidificação do discurso filosófico, do discurso científico, que uma certa disponibilidade à melancolia pode ter. Mas, ao mesmo tempo, ao lidar com a melancolia, eu não quero lidar com a melancolia como apenas um sintoma, muito embora ela seja um sintoma. Eu quero lidar com a melancolia como sendo alguma coisa que fala com um certo grau de adequação sobre o mundo, de modo que olhar para ela e entendê-la traz consigo ganhos
epistemológicos, percebe? Ganhos não no âmbito do semblante, do discurso, mas no âmbito da vontade de conhecer coisas. Muito embora percebendo toda a dificuldade que isso tem e até mesmo fracassando na possibilidade de conhecer coisas. Então, eu não digo que o discurso melancólico, ou que a posição melancólica conheça as coisas, tá? Conheça no sentido cheio, no sentido epistemológico. Mas o contato que ela tem com as coisas, com os fenômenos, parece ter um grau de adequação que o conhecimento, quando a ignora, tem uma chance, ignora essa perspectiva, tem uma chance muito grande de estar se auto-enganando, percebe? E por quê? Porque a melancolia, ela deprecia, mas deprecia tornando a vida possível, nem que seja a vida no sentido... Claro que há momentos em que não, né? Mas, no mais das vezes, a melancolia busca um equilíbrio interno que torne a vida possível, uma vida entristecida, mas uma vida possível, né? Digamos assim, uma miséria suportável, né? Então, nesse sentido, não é uma perspectiva epistemológica, mas justamente porque ela viabiliza uma certa perspectiva pejorativa, né? Depreciativa, pejorativa não, desculpa, depreciativa, ela tem uma perspectiva um pouco mais adequada, né? Então, e justamente por isso, porque ela deprecia e deprecia a si própria. E deprecia, no certo sentido, a si própria ao depreciar. O que torna as instâncias do discurso e da melancolia muito interessantes. Da perspectiva melancólica, é muito interessante. Então, eu me valho e acho interessante que nós acompanhemos esse uso do discurso como categoria investigativa, e acho interessante o modo pelo qual a perspectiva discursiva nos permite perceber características intrínsecas da linguagem, do tipo de linguagem que o melancólico realiza, mas eu quero ser capaz de conciliar a perspectiva discursiva com a noção de perspectiva, percebe? Ou seja, eu quero buscar na análise na análise da melancolia uma perspectiva que não seja tão somente discursiva, percebe? Ou seja, eu quero buscar alguma coisa de verdade, com muitas aspas, por favor, que a melancolia, que só é possível de ser visto a partir de uma perspectiva melancólica. Fico pensando assim, no Brasil contemporâneo. Claro, pensando no Brasil contemporâneo, né? Todos nós, a gente tenta não... O Brasil contemporâneo nos leva a beber, a gente tenta esquecê-lo, mas a gente não consegue esquecer. Pensando assim, eu olho o Brasil contemporâneo. Se subjetivamente eu estou protegido do Brasil contemporâneo, tá? Eu posso perceber o Brasil contemporâneo muito ruim, muito ruim, muito ruim, como já tendo morrido, né, no certo sentido, e sendo o caso de embalá-lo e enterrá-lo. Mas, para ver o Brasil contemporâneo nessa perspectiva tão radical acerca da sua miséria, eu preciso estar protegido do Brasil contemporâneo, percebe? Ou seja, eu não posso ter uma perspectiva melancólica com relação a ele, eu não posso participar dele, eu tenho que estar fora dele, né? Ou seja, eu tenho que olhar para mim, ter um sujeito estável, por assim dizer, onipotente, no certo sentido, do ponto de vista epistemológico, lidar com o Brasil como um fora, a ponto de dizer que o Brasil morreu e é o caso de fazer outro. Percebe? A perspectiva melancólica não permite uma abordagem dessa natureza. Porque seria, numa perspectiva melancólica, hipocrisia que o Brasil contemporâneo tenha morrido, sendo que eu faço parte dele
E eu não morri, percebe? Eu não morri subjetivamente. Eu estou aqui, né? Então, o Brasil contemporâneo ele é muito ruim, né? Ele parece ser, digamos assim, falimentar, né? Quase que cadavérico na sua concepção original. De alguma maneira, eu me percebo melhor do que ele, né? Mas ainda que eu me perceba com um certo grau de clivagem com relação a ele, aquilo que eu vejo nele, eu preciso ver em mim, percebe? Isso traz com que uma certa perspectiva radical que possa ser instrumentalizada não se torne possível. E parece, muito embora uma perspectiva radical possa ter um elemento interessante, tem um elemento deformador muito significativo, né? Porque é curioso isso, que morreu, mas que no fim das contas estamos todos nós vivendo nele e participando dele, né? Então, de certa maneira, a identificação de crise que a perspectiva melancólica é capaz de ter parece ser mais adequada, ou mais crível, pelo menos, ou menos hipócrita, num certo sentido, do que a perspectiva de crise que uma posição subjetiva descolada, preservada, acaba tendo com relação ao mundo. Né? Percebe o que eu estou dizendo? Então, tendo dito isso, eu quero um pouco quero para o texto dela, a gente poder fazer uns cursos, né, no texto, comentar alguns problemas, algumas questões. Tinha mais um ponto que eu queria tocar que mais ou menos me fugiu. Mas daqui a pouco retorna e eu comento. Eu interrompo um pouco o fluxo da narrativa. E falar em fluxo da narrativa me levou ao tema. Né? E uma característica da perspectiva melancólica é uma fragmentação identitária, uma fragmentação subjetiva. Né? Parece que, seja lá qual for o espectro ideológico que você esteja, essa fragmentação ela é vista de uma maneira, digamos assim, nas chaves mais autoritárias do espectro ideológico, essa fragmentação ela é vista como alguma coisa negativa, uma coisa ruim, como um sinal de fraqueza. Né? Então, no que diz respeito à liderança, né? A liderança ela não pode ter dúvidas, a liderança tem que ser segura de si própria, a liderança ela tem que ter um pouco certeza do lugar para o qual ela está indo, né? Ou seja, no que diz respeito à sua identidade, a liderança não pode desconfiar dela, né? E mesmo sendo uma identidade interessante, que nós elogiamos e admiramos, seja uma identidade desprezível, que nós julgamos horrenda e julgamos persecutória e queremos nos ver distante dela. Né? Então, de certa maneira, a fragmentação subjetiva ela é vista como uma fraqueza. Né? Ou seja, eu não acho que seja um problema na perspectiva melancólica, mas a perspectiva melancólica ela é vista com desconfiança, não porque ela perceba mal as coisas, me parece, mas ela é vista com desconfiança porque ela percebe bem demais, e ao perceber bem demais, hesita diante das escolhas, hesita diante das tomadas de decisão, hesita diante dos caminhos. E um dos efeitos dessa hesitação é justamente uma certa fragmentação subjetiva, uma certa fragmentação identitária. Essa fragmentação na melancolia, ela não é incapacitante, salvo na sua
salvo na sua roupagem, digamos assim, atávica, né? E aí sim, a posição atávica, ela acaba sendo apatia, né? Melhor dizendo, a apatia acaba sendo uma posição incapacitadora, e aí é um pouco impossível fugir de uma certa patologização da melancolia, né? Quando a melancolia se torna alguma coisa em que o sujeito se torna apático, muito embora a gente consiga perceber em uma série de situações o quanto que a apatia pode ser também alguma coisa positiva, né? Porque, no fim das contas, existe uma apatia que é aquela que evita de defender alguém que tem que ser defendido, né? E isso é ruim sobre a apatia. Mas a apatia também não perseguir, percebe? Então, no fim das contas, se no mercado só tem perseguição e apatia, no fim das contas, a apatia é superior à perseguição, né? Enquanto atitude moral, uma atitude moral defensável, né? Evidentemente que quando, comparativamente, a iniciativa de fazer algo por alguém, defender alguém, a apatia se torna uma característica negativa e condenável do ponto de vista moral, evidentemente. Mas, no que diz respeito à fragmentação subjetiva, ela não é incapacitante no sentido de que ela não deixa de ter uma relação de significado com a linguagem, né? A linguagem permanece tendo uma habitualidade, permanece tendo uma função de uso, ela parece continuar tendo uma certa pragmaticidade, né? A grande questão é que essas funções de uso, essa pragmaticidade, elas não são digamos assim, repletas de sentido nela mesmas, né? Ou seja, existe um sentido frágil nelas. Então, a gente usa a linguagem, mas se a gente parar para pensar, a nossa linguagem carece de sentido, né? Mas a fragmentação subjetiva percebe essa carência de sentido, mas não deixa de ver sentido. Esse é o ponto, né? E eu comentei com vocês que é um dos grandes críticos da fragmentação subjetiva, que é o Lukács, principalmente na parte mais madura da obra dele, né? O Lukács é um desses autores que tem o jovem e o velho, né? O jovem e o maduro. Engraçado, isso tem muito entre os dialéticos, né? Tem o jovem e o velho Marx, tem o jovem e o velho Hegel, tem o jovem e o velho Lukács. Entre os dialéticos tem essa coisa meio Anakin Skywalker e Darth Vader. Não no sentido de que quando eles estão velhos eles ficam maus, né? Mas no sentido de que quando eles estão velhos eles recusam o que eles fizeram jovens, né? Então, tem essa interpretação, né, de que o velho Marx recusa, né, uma certa dinâmica do jovem Marx, o Hegel a mesma coisa e o Lukács a mesma coisa, né? E, ao mesmo tempo, há quem diga, né, nessa relação entre o jovem e o velho, de que no jovem já estava tudo que vai existir no velho, né? Não tem, por mais que ele rejeite, estava tudo lá, já na juventude. E isso é curioso, né? Alguns autores são lidos assim, né, como tendo um pensamento de juventude e um pensamento de maturidade. E nessa chave, o velho Lukács, ele faz uma interpretação da literatura que, no fim das contas, se torna uma interpretação sociológica sobre a sociedade capitalista como um todo. E que faz muito sentido, né? Mas não faz sentido completo, e eu comentei um pouco sobre ela, e quer dizer mais ou menos o seguinte.
de que a literatura burguesa ela começa a manifestar um narrador fragmentado. Ela passa a estabelecer perspectivas variadas sobre o mesmo acontecimento. E o próprio narrador parece variar, né? Não necessariamente haja mais um narrador, pode existir mais um narrador, né? E aí cada narrador tem a sua segurança subjetiva, mas o mesmo narrador parece transitar entre posições subjetivas, né? A figura emblemática disso, dentro dessa literatura que é vista pelo Lukács, e faz sentido que seja vista assim, como uma literatura burguesa, é o Kafka, né? O Ian, inclusive, lembrou da Carta ao Pai. E esse texto pode ser visto como alguma coisa que exemplifica o argumento do Lukács. E que é, diante de uma força autoritária muito grande, que é a força da sociedade burguesa, e, ao mesmo tempo, diante de uma força significativa da precarização dos modos de vida, né, de dominação e precarização dos modos de vida, o sujeito burguês ele se fragmenta, né? E se fragmenta de um jeito que pode até mesmo chegar à sua incapacidade, né? E eu não acho que esse fenômeno seja um fenômeno inexistente, né? Eu acho que o Lukács está falando de alguma coisa que ele vê na literatura, e isso é alguma coisa que está no mundo, né? O capitalismo, a sociedade burguesa, tem um aspecto de fomentação de uma fragmentação exasperada, né? Que gera uma espécie de incapacidade. Evidentemente que momentos diferentes do capitalismo podem mostrar esses elementos de forma variada, né? Mas a gente pode pensar alguns exemplos. Então, dentre as ilusões capitalistas está a ilusão de buscar um destino próprio, né? Buscar uma realização profissional própria diante daquilo que você julga que é coerente com você, com sua própria natureza, né? E não vou especificar a complexidade desses termos, né? E, ao mesmo tempo, a objeção que se pode ter esses termos. Mas essa é uma das ilusões que o capitalismo fomenta, que a burguesia fomenta, né? Que seja tudo aquilo que você sonha ser, né? Está até na caixa do Sucrilhos, né? Ninguém consegue, né? Uma outra pessoa consegue viver esse sonho do capitalismo, né? Uma pessoa ou outra, no fim das contas, nós vamos tentando nos virar, né? Mas o fato de nós tentarmos nos virar não quer dizer que nós não tenhamos tido um investimento subjetivo a partir disso, que claramente é uma ilusão, né? E como ilusão, nós somos frustrados nisso. Então, sei lá, eu queria ser astronauta. E o capitalismo diz que eu posso ser astronauta, né? Inclusive, tem até um astronauta brasileiro. Então, eu podia ser o primeiro astronauta brasileiro, não vou ser, mas eu podia ser o segundo, terceiro, quarto, né? Basta eu acreditar que posso ser um astronauta, me esforçar bastante, e ser bem-humorado, que em algum momento quem sabe, né? É só eu acreditar suficientemente que eu vou me tornar um astronauta. Eu não vou me tornar um astronauta, né? Mas eu fui estimulado a investir a minha disposição nisso e estabelecer um investimento subjetivo nisso. E eu vou ser frustrado nisso, percebe? Então, eu não consegui ser astronauta. Eu consegui, no máximo, me tornar, sei lá, técnico em ortodontia. E aí chega um momento em que aquilo no que eu trabalho já não vende mais.
E aí, de técnico em ortodontia, eu junto as minhas economias e vou para o interior. E aí, na cidade onde eu estou, chega o Walmart. E aí, é, a vendinha que eu consegui montar no interior, ela é destruída. Mas o Walmart me dá um emprego. E aí eu começo a trabalhar no Walmart. E aí chega um momento em que o Walmart percebe que não tem mais lucro com aquela cidadezinha do interior e vai embora. E aí eu que me imaginava subjetivamente como astronauta, depois como técnico de ortodontia, depois como dono de vendinha, depois como trabalhador do Walmart, o que sobrou de mim, sabe? Ou seja, eu fui sofrendo tantos traumas subjetivos, eu fui sofrendo tantas frustrações no que diz respeito ao que eu fui estimulado a, a, a me pensar, né? Como que é natural, é até compreensível, me parece, que essa fragmentação subjetiva ela tem um efeito incapacitante sobre mim. Vai chegar um momento que eu não vou ser capaz de fazer mais nada, eu não vou ser capaz mais de me reinventar. Afinal de contas, o capitalismo ele é competitivo, as atividades demandam conhecimento técnico, existe um privilégio dos jovens sobre os velhos, e ao mesmo tempo os meus neurônios vão se desgastando com o tempo. Existe um limite da força de vontade, da capacidade de reinvenção. Isso por alguém que é excepcionalmente resiliente, percebe? Então, Lukács, no fim das contas, diz que essa literatura, isso eu acho que ele está equivocando. Eu acho que essa literatura aponta e denuncia esse sistema, essa dinâmica. Nisso eu acho que Lukács está equivocado. Mas ele parece estar certo em identificar que existe uma característica intrínseca à sociedade capitalista que é um certo fomento e, ao mesmo tempo, uma espécie de fomento de uma subjetividade atomizada, de certa maneira, muito segura de si própria, e que, justamente por isso, vai sendo consecutivamente frustrada, e o efeito dessa frustração é uma fragmentação subjetiva que chega um momento em que, se a pessoa não está louca, né, ela está muito próxima da loucura. Loucura no sentido de ter sofrido tantas mudanças naquilo que considerava o seu mundo e na maneira como o mundo, como ele se vê nesse mundo, que chega um momento que a única coisa que ele consegue fazer é subsistir, né? No máximo, continua jogando dominó, leva o cachorro para passear, não consegue mais, percebe? Se investir subjetivamente em alguma coisa outra. Porque, no fim das contas, houve uma devastação subjetiva produzida pelo próprio sistema, pela própria lógica do sistema produtivo. Né? O melhor, digamos, que o capitalismo consegue oferecer no fim das contas, você ter. E isso é excepcionalíssimo, né? Ter algum tipo de segurança material que, no momento em que aquele elemento subjetivo ao qual você se vinculava se torna jogado fora, você começa, sei lá, investir num hobby, né? Começa a investir a sua dinâmica subjetiva em outra coisa, mesmo que ela não gere renda, né? Então, isso é bastante forte no diagnóstico do Lukács, e não acho que isso seja alguma coisa que afeta a literatura burguesa, ou que afeta toda a literatura burguesa. Evidentemente que parte da literatura burguesa é afetada por isso, mas não afeta, pelo menos, o melhor da literatura feita dentro do capitalismo, né? Como, por exemplo, Kafka. Mas dá para perceber que a fragmentação subjetiva, tal como o Kafka a realiza, ou a fragmentação subjetiva, tal como a melancolia realiza, faz parte de uma dinâmica mais abrangente, onde a fragmentação subjetiva ela é radical, percebe? E incapacitante. Eu não terminei o argumento, não, vou continuar ainda mais um tempo sobre isso, mas eu queria ouvir o Rafael.
Pode falar, Rafael. Não, tá conseguindo me ouvir? Tô. Sobre o investimento subjetivo, eu, eu acho que, na mesma situação que o Lukács falou, eu vejo essa construção que antes era só na parte produtiva, agora ela está indo para outras esferas com a internet, com dinâmica de rede social. Estou vendo que esse investimento subjetivo também está indo para o entretenimento, para as escolhas que a gente faz do entretenimento, da ficção. Aí eu acho que seria legal a gente se perguntar da parte literária nessa fragmentação. Seria possível? Isso acontece. Sim, eu tentei dar um exemplo que é um exemplo um pouco mais tradicional, né? Mas conforme a gente vai percebendo as alterações do capitalismo contemporâneo, isso é visível, né? E é inultrapassável perceber essas características. Então, eu acho que você pode perceber, por exemplo, por exemplo, uma maneira pela qual, dentro do capitalismo, se resiste, ainda que de forma relativamente vulgar, a uma certa fragmentação subjetiva, né? É estabelecer, por exemplo, um investimento subjetivo, um investimento libidinal no eu, por exemplo, com um certo grau de realidade, né? A fantasia, por exemplo. Então, uma vez que todos meus investimentos subjetivos relacionados à realidade vão ser frustrados, pelo menos eu mantenho um pouco mais estável, que não vai poder ser tão frustrado, justamente porque é fantasista. Você consegue perceber dentro da literatura capitalista uma expansão gigantesca da literatura de fantasia. Evidentemente que elas não são equiparáveis, né? Existem literaturas de fantasia melhores do que outras. Mas, no fim das contas, a literatura de fantasia e o entretenimento de fantasia acaba sendo alguma coisa que serve como uma espécie como eu posso dizer, reserva subjetiva diante da fragmentação. Os jogos eletrônicos têm um pouco a ver com isso, também são universos de fantasia, os avatares, né? E ao mesmo tempo, percebe? Uma coisa tem a ver com a outra, né? Esse é um processo que gera fragmentação e, ao mesmo tempo, reagindo à fragmentação, se estabelece na fragmentação uma ênfase subjetiva em alguma coisa que, justamente porque não é crível, não poderá ser frustrada, né? Por exemplo, princesas, príncipes, ogros, essas coisas todas que vão ressurgindo com muito peso, né, na cultura contemporânea, provavelmente não fariam sentido dessa maneira desinvestida da vida tradicional, né, desinvestida do folclore, desinvestida da, da vida social mais direta, dificilmente faria sentido, né? Então, a gente não fala sobre como uma característica da fragmentação subjetiva contemporânea produzida pelo capitalismo, né? A gente não fala, por exemplo, do boi da cara preta, do saci, como uma figura que habita o desconhecido, né? Nós nos caracterizamos como o boi da cara preta, percebe? Eu posso existir enquanto um personagem, e esse personagem, dentro do universo de fantasia, eu dei o boi da cara preta como exemplo risível, né? Mas ninguém se caracteriza como boi da cara preta porque, de repente até sim, mas as pessoas se glamorizam um pouco mais, né? Então são heróis, são príncipes, são princesas, são elfos, são coisas dessa natureza. É uma maneira pela qual nós tentamos nos proteger da fragmentação subjetiva, muito embora esse tipo de proteção seja um traço da fragmentação subjetiva, né? E outro elemento que acaba sendo forte, né, é justamente a função das redes sociais.
porque as redes sociais elas criam também figuras de fantasia, né? Que não são completamente fantasia, porque elas se inscrevem num certo substrato de realidade. Então, as pessoas estão no navio, estão no parque, estão na academia de ginástica, mas elas se caracterizam de uma maneira um pouco fantasiosa, né? E essa maneira fantasiosa, ela faz sentido enquanto uma tentativa de blindar o ego contra a fragmentação subjetiva, ao mesmo tempo em que um sintoma da fragmentação subjetiva e tem um efeito de fragmentação sobre as pessoas, né? Então, se você vai acompanhando as redes sociais, por mais que você saiba que as pessoas não estão felizes, por mais que você saiba que as pessoas estão simulando, por mais que você saiba que são filtros, o efeito não é de se sentir bem, né? Ou de se sentir seguro subjetivamente. O efeito é de se sentir cada vez pior, né? Até a tentativa de dar a volta por cima, que é criar o seu próprio personagem, né? Mas... só um instantinho, gente. Eu tenho que dar o tablet para a Luz rapidinho. E onde está o tablet? Aqui. Você bate aqui de novo, se desaparece. Gente, desculpa. E aí, voltando para a melancolia, a partir desse elemento de fragmentação subjetiva, e num certo sentido, identificação de uma característica positiva na melancolia, é que a melancolia, como talvez a melhor literatura que se dá nesse contexto burguês, que é um contexto de fragmentação subjetiva, ela fragmenta até um certo limite, percebe? Ela não é fragmentada, ela se fragmenta até um certo ponto, né? Então, uma coisa é o exemplo que eu dei, né? Essa narrativa do homem sem qualidades, em que ele vai sendo expulso de tudo que ele queria fazer, a chegar um momento em que ele só consegue sobreviver, apaticamente, né? Outra coisa, e a gente vê isso na literatura, é inventar para si 2 ou 3 personagens. Isso é forte no Kafka, né? Ele inventa, ele se fragmenta e estabelece um certo limite da fragmentação, ou seja, ele fragmenta justamente para impedir, num certo sentido, a incapacidade fragmentária e, ao mesmo tempo, obter um ganho com essa fragmentação, que concerne a perceber a realidade de mais de uma perspectiva, né? De mais de um foco de consciência. Mas alguma coisa pode ser percebida também na filosofia, é o caso do Kierkegaard, que vai inventando os personagens diferentes para fazer filosofias diferentes, com características diferentes. E o Fernando Pessoa, né, no caso da nossa da literatura de expressão portuguesa, isso é muito, muito forte, né? Mas é claro que isso não precisa ser tão explícito para que isso esteja lá, né? E esse tipo de fragmentação melancólica, muito embora ela assuma um contraste maior, e eu acho que é isso que Lukács não percebeu direito, de que, na verdade, o que ele está achando que é um sinal exclusivo do mundo capitalista, na verdade, é alguma coisa que já existia antes do mundo capitalista se acelerar, e que o mundo capitalista faz com que esse elemento contraste, né, fique mais explícito. Mas pode ser identificado, por exemplo, no próprio pensamento do Montaigne, no século XVII, né? Que Montaigne vai falando sobre as mesmas coisas, sob perspectivas diferentes, ou seja, ele
ele é quase sempre as mesmas 3 ou 4 pessoas, sabe? Isso é interessante, né? Em nenhum momento ele se interrompe em sendo uma pessoa só. Isso no caso da filosofia, né? Ele se fragmenta ativamente em 2 ou 3 pessoas, ou 3 ou 4 pessoas. E algumas morrem, ele cria outras. Percebe? Ou seja, a fragmentação subjetiva melancólica, ela, além de mostrar que o capitalismo ele traz consigo uma fragmentação subjetiva incapacitante, ele também, num certo sentido, reage à fragmentação subjetiva. Num certo momento, inventa a fragmentação subjetiva, a melancolia inventa a fragmentação subjetiva, ao mesmo tempo em que a melancolia se protege da fragmentação subjetiva por uma certa solidez fragmentária. Não sei se faz sentido para vocês. Mas esse é um elemento interessante e que, na literatura, na melhor literatura que se dá no contexto do capitalismo, né, esses elementos continuam, né? Ou seja, a fragmentação está lá, mas a fragmentação ela é ativa e ela existe ela existe justamente como um modo de resistir à perda da subjetividade, que no contexto do capitalismo é uma maneira de resistir, acaba funcionando como uma maneira de resistir a um contexto de estilhaçamento subjetivo, né? Então, digamos, comparativamente à sociedade do Antigo Regime, Montaigne é um maluco, né? Comparativamente à nossa, Montaigne é um sujeito com a cabeça no lugar. Percebem? Comparativamente ao, talvez, começo do século XX, Fernando Pessoa é um doido. Para o nosso mundo, ele já é sólido demais. Percebe? E isso parece concernir a uma espécie de constância melancólica. A melancolia, ela desde sempre fragmenta subjetivamente, numa sociedade muito estável subjetivamente, onde os papéis sociais são dados de forma simbólica, autoritária, histórica, a melancolia acaba sendo fluida demais, mas num universo em que a dinâmica subjetiva ela é claramente agressiva e destruidora, a fragmentação subjetiva ela é agressiva e destruidora, a melancolia acaba sendo uma espécie de segurança subjetiva. E segurança subjetiva justamente porque, uma vez que o eu é fragmentado, o eu, ele, de certa maneira, recebe o impacto da fragmentação, ocupa um lugar na fragmentação e, ao mesmo tempo, evita os efeitos de aprofundamento da fragmentação. Percebem? Então, evidentemente que a melancolia não é alguma coisa que se fomenta, né? Mas a melancolia não é alguma coisa que se recomende também, né? Você não diz, tome 3 ou 4 pílulas de melancolia e as coisas vão ficar boas. Mas, no fim das contas, observando os impasses subjetivos contemporâneos e as respostas que a perspectiva melancólica foi capaz de obter, no fim das contas, é recomendável, né? Parece absurdo dizer isso, mas é recomendável que as pessoas construam 2 ou 3 identidades. Evidentemente que não 3 ou 4 CPFs, porque isso acho que o Estado vai te perseguir. Mas 2 ou 3, ou 4 ou 5, quanto mais suportar, identidades e desenvolvê-las, percebe? De tal forma que elas façam sentido, ainda sofrendo os efeitos e o assédio da fragmentação subjetiva, que faz com que elas percam sentido gradativamente, né? E, ao mesmo tempo, essa fragmentação ativa que a melancolia realiza, ela parece ser quão mais
efetiva, quanto mais substrato social e real ela tem, né? Então, não precisa estar vinculada a uma atividade produtiva, né? Como esse tipo de boicote que o capitalismo realiza, né? Que é produzir a ilusão de produzir uma identidade a partir da sua atividade produtiva, a partir da qual você vai obter renda, e logo depois arrancar seu tapete, né? Então, meio que resumindo o que eu disse até agora, parece que a melancolia tem uma perspectiva, o estudo do discurso melancólico e a percepção a percepção da perspectiva melancólica é capaz de, com relação ao mundo, ao mesmo tempo mostrar um tipo de fragmentação que não foi produzida pelo modo de produção capitalista, e, ao mesmo tempo, em apercebendo, no contexto do modo de produção capitalista, um modo de resistência a ele, né? Percebe? Claro que Lukács diria, não, o que nós precisamos é de um bom homem soviético, uma identidade única, sabendo que ele vai nascer ferreiro, vai morrer ferreiro, e vai ter uma boa identidade sólida enquanto ferreiro, né? Nesse sentido, o Lukács, por exemplo, teria uma desconfiança muito grande com relação à melancolia. Ele diria que esse ferreiro jamais se tornará melancólico, porque o mundo dele é de tal maneira coeso e consolidado que não há lugar na melancolia, não há lugar para melancolia nele, né? Mas se o Lukács estiver errado, e eu acho que ele está errado, e houver lugar também para melancolia no mundo soviético, que seja, ou no mundo, digamos assim, fechado, né, em que a autoridade seja muito explícita e poderosa, pode ser que haja um ferreiro melancólico que fragmente a sua subjetividade, fragmente a sua identidade, justamente para, num certo sentido, escapar à espécie de condenação a uma única identidade pela vida inteira, percebe? Ou seja, a melancolia assumindo antídotos, significados diferentes e funcionando como antídotos diferentes a formas de capturas diferentes, né? Então, aonde o capitalismo nos transforma em 70 mil personalidades, todas elas frágeis e frustradas, o melancólico estabelece um número determinado. No universo em que nós somos condenados a uma identidade única, o melancólico desenvolve algumas personalidades, algumas identidades, percebe? Alguma fragmentação subjetiva. Fez sentido para vocês? Então tá. E aí, então vamos agora para Lambot. E aí o texto vai novamente na busca das características discursivas do melancólico, né? E é nesse encontro dessas características discursivas que nós vamos transformando essas características discursivas numa perspectiva, né? Na possibilidade de uma perspectiva que seja adequada, e não que essas características discursivas sejam apenas efeitos de um sintoma, né? A primeira que a Lambot trata, e que a gente vai ficar nela hoje, é a inibição. Ou seja, o sujeito melancólico, o sujeito melancólico, dentro da sua fragmentação subjetiva, ele é inibido, né? Ele
E o que significa a inibição? Significa que... e o que significa a inibição do discurso, né? Significa que ele tenta dizer e não consegue, né? Ele vai tentando encontrar palavras e não encontra as palavras adequadas para dizer aquilo que quer dizer. E isso se deve ao fato de que ele percebe as palavras como não sendo adequadas aos sentimentos que ele quer expressar. Quando nós lemos a Kristeva, ela fala muito disso, né? E a explicação dela com relação a isso, não sei se vocês lembram, é justamente correlacionada à falta de simbolismo, né? Ou seja, o melancólico resiste ao simbolismo. O que, para mim, é uma perspectiva adequada. No fim das contas, o simbolismo nada mais é do que uma deformação da realidade, né? O simbolismo não é um sentido intrínseco às coisas. O simbolismo ele é um sentido que se estabilizou, né? Mas ele não é intrínseco, ele é convencional. Qual é a força maior do simbolismo? Pelo menos até ontem, né? É a força paterna. É a autoridade do pai. A autoridade do pai dá sentido para as coisas, né? Dá sentido para a família, dá sentido para... E mesmo quando a autoridade do pai ela é questionada ou ela entra em crise, começam a existir autoridades suplementares que assumem uma forma simbólica paterna, né? Então, por exemplo, na linguagem comum tem uma expressão que é ótima, na linguagem popular brasileira, que é as famílias que o chefe da família é a mãe, as pessoas chamam a mãe de pai. Não todos, né? Mas existe uma maneira jocosa, né? Ou bem-humorada de falar aqui na minha casa essa é minha mãe. Porque não houve um pai, por alguma razão, e a mãe assumiu o papel masculino e feminino. Percebe? O fato de que ela assumiu o papel masculino e feminino tem uma força simbólica, uma carga simbólica. Significa que se entende que é inexorável que haja um papel masculino e um papel feminino e que esse papel masculino seja o papel do pai. Percebe? O que o melancólico percebe, para além daquilo que o faz sofrer do ponto de vista sintomático, mas aquilo que ele percebe é que tanto o pai quanto a mãe no lugar do pai estão lidando de forma intrínseca a um sentido que é convencional. Porque, no fim das contas, as pessoas podem se organizar de muitas formas. Nós temos nos organizado durante bastante tempo em torno do poder paterno. O poder paterno tem imposto uma certa organização em função do seu próprio poder. E, de alguma maneira, a falta desse poder, ou a crise desse poder, faz com que haja uma figura suplementar feminina que, de certa maneira, vivencia uma função masculina, né? Como Freud dizia, né? Uma mulher fálica. Mas, ao mesmo tempo, por que não uma organização em que a função feminina, o lugar feminino seja um lugar feminino, sabe? Ele não seja... ele não supra uma falta. E, no fim das contas, não há falta, né? Quem é que disse que as famílias, ou se não as famílias, as comunidades, ou as pessoas não possam se organizar de um modo que o significado não se dê em função da falta do pai, mas da falta de sentido de se organizar daquela forma, né? Percebe? Isso só é possível a partir, pelo menos do ponto de vista afetivo, né, inicial, a partir de uma perspectiva melancólica. E como o melancólico vê isso? Né? Resistindo a tomar a palavra, a linguagem, os jogos, pela sua força simbólica. Quando nós lidamos com os significados a partir da sua habitualidade, a partir da sua circunstância, esses significados se mostram mais frágeis, né? Se mostram mais precários.
Mas ser frágil, ser precário, não é alguma coisa que é acidental ao significado. Os significados são precários, eles são frágeis, percebe? Eles são convencionais. O fato é de que eles deixam de aparentar fragilidade, eles deixam de aparentar instabilidade a partir de de uma certa forma de dominação e um certo percurso histórico das formas de dominação. Então, quando os hábitos não são mais percebidos como os hábitos, nós começamos a lidar com eles como símbolos e começamos a lidar com os símbolos como se eles tivessem uma validade intrínseca, quando, na verdade, nada mais é do que uma convenção. Percebe? Vou dar um outro exemplo, antes de passar a palavra ao Rafael, que pode parecer um pouco esdrúxulo, mas eu não me importo. Vai ser um exemplo esdrúxulo mesmo. A nacionalidade. Né? Vamos logo por uma coisa pesada. Né? A nacionalidade. A nacionalidade tem uma carga simbólica. Nós tomamos a nacionalidade como um sentido intrínseco. Mas o que é nacionalidade? Senão a habitualização de um tipo de dominação, ou violência, ou crueldade sobre um determinado povo, de uma maneira prolongada. Né? Por exemplo, o que é ser brasileiro? Existe um sentido intrínseco ao que é ser brasileiro? Ou ser brasileiro é uma convenção? Né? Alguma coisa que não existia e que, a partir de uma certa dominação sobre a terra, a partir de uma certa função do Estado, a partir de uma certa função da paternidade, convencionou se chamar de brasileiro. Percebe? Se nós olhamos a nacionalidade não pela maneira como nós a sentimos simbolicamente, mas se nós olhamos para a nacionalidade do ponto de vista do seu percurso histórico, nós chegamos a uma perspectiva, do ponto de vista científico, epistemológico, assemelhada àquela que o melancólico teve do ponto de vista não científico ou não sistemático. Percebe? Então, o melancólico vai dizer para nós, vivemos a brasilidade como alguma coisa intrínseca. O melancólico vai olhar para nós e dizer, olha, depois de você ter estudado história, depois de você ter estudado sociologia, você não vai sentir que a nacionalidade não é intrínseca, mas você sabe que ela não é intrínseca. Aí o melancólico vai aparecer com aquele cartazinho. Eu sinto aquilo que você só sabe. E ele vai aparecer com aquela plaquinha do eu já sabia. Né? Aquilo que você precisou, você não sente, né? Porque, de certa maneira, nós nos protegemos contra as nossas evidências racionais, materiais, obtidas a partir do estudo, para que nós não soframos o efeito subjetivo dessas verdades. Né? Então, sabendo ou não sabendo que a nacionalidade é uma convenção, nós não sentimos a nacionalidade como uma convenção, nós sentimos a nacionalidade como alguma coisa intrínseca. Mas nós sentimos isso como uma forma de auto-engano. Né? E, agora, na perspectiva melancólica, o melancólico, antes de saber historicamente, antes de saber epistemologicamente, antes de lidar investigativamente com o fato da convenção, ele já sentia. Percebe? E por que ele sentia? E aí se deve aí nós temos que voltar ao Freud e buscarmos explicações, e a explicação que o Freud dá é a partir de uma frustração. Né? O melancólico, de certa maneira, introjetou as frustrações, e introjetando a frustração, não conseguindo se livrar dela, lida com aquilo que para os outros é intrínseco como convencional. Mas, ao introjetar a frustração, ele lida com aquilo que nós lidamos de maneira autoenganada, de uma forma coerente a alguma coisa que nós só vamos saber depois de um discurso intelectual longo, né? De um percurso intelectual longo. Pode falar, Rafael.
A minha dúvida é quanto a isso, tanto na Lambote quanto na Cristel, que elas falam que o melancólico nessa categoria ele é o da ausência de símbolo. Mas essa ideia do melancólico aqui é que ele tem um símbolo desse, ele tem uma compreensão precária do símbolo. Eu não sei se é isso. É isso? Eu acho que a perspectiva melancólica, propriamente dita, estabelecida, e nesse sentido, isso se espelha também no discurso melancólico, né? Resiste ao símbolo, percebe? Resiste ao estabelecimento do símbolo. Ou seja, o mundo carece de sentido. As relações carecem de sentido. O que nós fazemos, não na perspectiva melancólica, mas o que nós realizamos do ponto de vista intelectual, quando nós estudamos ciências sociais, história e tudo mais, é que nós começamos a lidar com o que nós sentimos de uma forma simbólica, de uma forma a acrescentar uma dinâmica convencional do sentido, percebe? Então, enquanto o melancólico ele resiste ao sentido, porque e isso tem como efeito o fato de que o melancólico não vê sentido no mundo, né? Ou não vê muito sentido, vê um sentido precário. Nós, do ponto de vista epistemológico, histórico, a partir das nossas formações, nós não sentimos o sentido como um precário, mas sabemos que ele é precário. Percebe? E essa é a diferença entre uma perspectiva epistemologicamente ou metodologicamente formada e a melancolia. A melancolia não é uma ciência, a melancolia não é um saber, a melancolia é um estado, a melancolia é uma perspectiva. Né? Mas é uma perspectiva que sente aquilo que, no fim das contas, a gente só consegue. A gente acaba sentindo também. E a gente sente no momento que a gente está em crise, como, por exemplo, agora, né? Mas é alguma coisa que normalmente nós não sentimos, mas nós sabemos que é precário. Percebe? Talvez possa dizer, entre as ciências sociais, a epistemologia, comparando com a melancolia, que a melancolia ela não sabe, ela sente. E, no certo sentido, as ciências sociais é um pouco estimulada, e a epistemologia é um pouco estimulada a saber e não a sentir. Né? Evidentemente que as duas coisas estão conectadas. Né? E quando nós começamos a perceber, por exemplo, que os sentidos não são intrínsecos, muito embora nós sintamos como intrínsecos, isso tem um efeito subjetivo sobre nós. Mas esse efeito subjetivo não é capaz de suspender a precedência do símbolo sobre nós. Percebe? Porque nós somos as tietes do símbolo, né? Nós somos os adoradores de símbolo, né? Nós somos educados assim, né? Talvez seja uma forma que a cultura encontrou, agora falando bem freudianamente, né? Talvez a simbologia tenha sido uma forma que a cultura encontrou para que a civilização, as comunidades, não estivessem à mercê da falta de sentido. Né? Que, no fim das contas, ou o sentido é precário, ou não tem sentido. Percebe? É o que acontece, por exemplo, quando há uma falência simbólica, ou, por exemplo, uma falência simbólica que se dá a partir de pelo menos uma fragilidade simbólica que se dá a partir de um percurso intelectual, as pessoas buscarem sentido em alguma coisa em que o sentido é ainda mais, digamos assim, arbitrário,
como, por exemplo, na vida religiosa, ou na mística, ou na superstição, coisa do gênero, né? Uma certa cosmologia, né? Coisa do gênero. Então, no fim das contas, isso faz parte do sofrimento do melancólico. O melancólico não tem um sentido dado de barato. Percebe? Todo sentido para ele precisa conquistar a sua dignidade enquanto sentido. E que sentidos conseguem conquistar essa dignidade de maneira perene? Né? São muito poucos. Né? E quando a gente olha para a esfera pública ela se dá um pouco de maneira tendenciosa, né? Ou seja, existe um determinado grupo que é cego acerca da sua própria naturalização simbólica, acerca do que toma como verdade intrínseca, e dirige as suas baterias críticas, as suas baterias negativas contra o simbólico do outro. Né? E aí, como se fosse uma espécie de duas ilhas bombardeando uma outra, né? Isso que se dá muito na polaridade, né? São duas ilhas simbólicas em que o sentido é tomado como intrínseco, né? O sentido não é tomado como precário, passível de suspensão, e dirige as suas agressividades críticas, ou seja, a sua precarização do sentido, não para si próprio, mas para o outro. Né? Então, no fim das contas, é o que se pode enxergar, por exemplo, numa batalha entre socialistas e capitalistas. Né? Os socialistas vão tomar os seus sentidos como simbólicos, intrínsecos. Capitalistas vão tomar os seus sentidos como simbólicos e intrínsecos e vão apontar as suas capacidades críticas de fragilização do sentido não para si próprias, a ponto de perceber o seu aspecto convencional, mas para o outro. Né? E aí capitalistas criticam o socialismo, socialistas criticam os capitalistas. Né? E existe uma explicação subjetiva para isso. Né? Porque a estabilização simbólica, ela nos faz conter o sofrimento que a frustração nos causa. Então, é nesse sentido que, se essa imagem faz sentido para vocês, nessa troca de foguetes entre dois simbolismos diferentes, eu dei esse exemplo, posso dar outro. Religião e ciência. Né? A religião vai dizer que é mais antiga, vamos falar de religiões monoteístas, né? Vamos dizer que são mais antigas, que são tradicionais, que falam sobre aquilo que não pode ser refutado e tudo mais. Ou seja, tem uma relação simbólica com as suas verdades. E a ciência já tem um percurso significativo, de tal maneira que a ciência também já tem uma relação simbólica com seus significados. Né? Não é toda postura científica que interpela a natureza convencional de certos sentidos científicos. Tá? Mas, no fim das contas, dentro dessa tentativa de não lidar com a frustração, a ciência vai acusar a religião vai acusar a ciência. Percebe? Então, nesse sentido que a perspectiva melancólica ela acaba sendo uma perspectiva preciosa. Porque o melancólico, nesse tiroteio, né, entre burgueses e socialistas, ou entre cientistas e religiosos, ele vai olhar para os dois e vai dizer: o mundo dos dois carece de sentido. O mundo dos dois é convencional. Mesmo que eu não saiba disso, eu sei disso. E é alguma coisa que nós, do ponto de vista intelectual, científico, apesar de nós não sermos capazes de deixar de sentir o poder do símbolo sobre nós teríamos que concordar com o melancólico. Né?
Ah, sim, verdade, senhor melancólico. Aquilo que você sente, eu sei. E evidentemente que aquilo que eu sei, se nós não fomos hipócritas, né, na capacidade que nós temos de aprender, tem um efeito sobre nós. E esse efeito, muito embora não nos transforme em melancólicos, digamos assim, nos coloca mais próximos de uma perspectiva melancólica. Né? Então, inclusive existem ditados populares em torno disso, né, que eu não sou capaz de remontar com fineza de detalhes, mas que ditados como o conhecimento gera sofrimento. Né? Conhecer, investigar, gera sofrimento. O que gera sofrimento? Porque você lê e o livro te bate, ou corta o seu dedo, dá na sua cara? Não. Porque, de certa maneira, aquilo que você vai aprendendo, sabendo sobre a história, sabendo sobre as instituições, sabendo sobre a humanidade, o aproxima da melancolia. Percebem? E agora, curiosamente, existe. Claro que dificilmente nós vamos conseguir distinguir, diferenciar a melancolia de uma certa dinâmica cultural, de uma certa dinâmica artística, de uma certa dinâmica filosófica. Né? Mas se nós fôssemos lidar com a melancolia apenas como um tipo psicopatológico, nós fôssemos biologizar a melancolia, tá? Que é incorreto. Tá? Mas se nós fôssemos biologizar a melancolia e tirar do seu contexto, nós diríamos que o melancólico ele não precisou adquirir conhecimento para sofrer. Né? Ele já sofria antes. E o sofrimento o colocou numa perspectiva em que ele olha para o mundo de uma forma assemelhada àquele que, ou ele sente o mundo e que faz com que ele olhe para o mundo de uma maneira assemelhada àquele que realizou o percurso intelectual. E claro que, por percurso intelectual, eu digo percurso intelectual nas ciências sociais, nas ciências humanas, na história, né? Porque pode existir um percurso intelectual nas ciências biológicas e, e o aspecto simbólico do mundo não é interpelado, né? O que faz com que essas ciências sejam ciências, num certo sentido, meio burras, né? Tô exagerando, mas sejam ciências que não pensam muito, né? Por que elas não pensam muito? Porque elas não sentem muito o seu saber, né? É até estranho para elas sentirem o seu saber, né? Digamos que o pesquisador da vacina de Covid, no que pesquisa a vacina, ele sente a nova vida que ele concedeu às pessoas, ou ele sente a morte das pessoas, percebe? Ele não vai pesquisar do mesmo jeito. Os impactos sobre o sentimento do seu saber podem vir a ser, digamos assim, inconvenientes para o que se espera dele, né? E talvez isso possa servir como uma crítica a um certo lugar da técnica do conhecimento, das ciências biológicas, da técnica do conhecimento físico e biológico no mundo, né? Pelo menos a tecnificação dessas formas de conhecer. Na minha página 138, ele diz assim: que nós enxergamos bem e possamos nos relacionar com a importância excessiva que o sujeito melancólico dá às conexões lógicas do seu discurso, como se ele, desprovido de toda espécie de qualidade sensível, se apoiasse principalmente sobre as relações entre as palavras. Então, uma vez que ele não conta, ou ele evita contar, ou ele resiste a contar com a bengala simbólica, né, com a ilusão simbólica, podemos dizer,
que o melancólico busca? Né? Para olhar, para perceber consistência no mundo. Né? Alain Bott diz uma certa conexão lógica entre as coisas, uma certa conexão lógica entre as palavras, um certo nexo lógico entre as palavras. E no fim das contas, até mesmo em função do estímulo ao nosso bem-estar, é alguma coisa que nós somos desestimulados a fazer, né? Então, nós ao mesmo tempo temos uma vivência religiosa, uma vivência científico-biológica e uma vivência histórica, sociológica, né? E nós somos estimulados a mantermos as verdades nos seus devidos âmbitos, né? Não buscarmos nexos lógicos entre uma coisa e outra. Né? O que acontece quando nós começamos a buscar nexos lógicos entre a religião e a biologia e a história e a sociologia? Né? Os sentidos começam a ficar precários. Né? E, no fim das contas, existe nexo lógico entre elas. Mas o nexo lógico entre elas não é tão seguro, não confere tanta estabilidade quanto a percepção que esses campos de saber têm na relação consigo próprios. Né? É muito comum na vida intelectual a gente se defender assim, né? E até mesmo numa certa hiperespecialização. Então, eu posso dizer, eu não sou especialista em melancolia, então eu não posso dizer isso, aquilo, outro. Eu faço um comentário sobre o parlamento. Eu assim, mas eu não sou especialista no parlamento, não posso dizer isso sobre o parlamento. Percebe? Mas, ao mesmo tempo, o especialista sobre o parlamento não poderia dizer algo sobre a melancolia, não poderia dizer algo sobre a vacina. E se cada conhecimento está fechado no seu próprio âmbito, percebe? Qual é o efeito de sentido desse conhecimento? Ele se dá fechado em determinado lugar? Ele não se espalha para nada? Né? Não faz sentido que seja assim. Então, o que faz com que o conhecimento tenha algum sentido é que aquilo que você sabe sobre o parlamento tenha algum tipo de efeito sobre o que você pensa sobre a religião, que tenha algum tipo de efeito sobre aquilo que você pensa sobre a biologia, que tenha algum tipo de efeito sobre aquilo que você pensa sobre literatura, percebe? E, no fim das contas, o valor de um conhecimento, ele se deve não em função da sua blindagem, da sua segurança com relação a si mesmo, mas da capacidade de esclarecimento que ele é capaz de oferecer para o mundo. Né? Percebe? Para as coisas, para a vida social de maneira mais ampla. O máximo que nós conseguimos conceber dentro dessa nosso evitamento da perspectiva melancólica é o que há uns anos atrás era mais moda chamar, né? Mas depois foi caindo em descrédito, que era como é que se chama? Interdisciplinaridade. O que seria interdisciplinaridade? Cada campo de saber, dentro da sua própria segurança, conversando com outro, aprendendo algo com outro. Mas o que acontecia com a interdisciplinaridade, que fez com que ela fosse caindo em descrédito? De que esses movimentos nada mais mostravam que os campos de saber não conseguem conversar. Né? Eu lembro, teve uma discussão importante, um tempo atrás, no Supremo Tribunal Federal, quando ainda havia discussões importantes no Supremo Tribunal Federal, sobre o aborto dos fetos sem cérebro, né? O aborto anencefálico, do feto anencefálico. E foi engraçadíssimo, né?
porque, no fim das contas, os ministros iam decidir se podia ou não podia abortar um feto que não tivesse cérebro, né? Porque quando nascesse, a criança ia morrer, e aí pode ou não pode? O direito é um campo de saber, né? E aí o Supremo Tribunal Federal convocou especialistas, e convocou religiosos, convocou biólogos, convocou cientistas sociais, né? E cada um falou sobre o feto sem cérebro na sua perspectiva, e no fim das contas não havia uma implicação entre as perspectivas, né? E aí o que fez o Supremo Tribunal Federal? Ouviu todo mundo, deixou que todo mundo disse para lá e decidiu da maneira como achava que tinha que decidir, percebe? Ou seja, ficou meio explícito que cada um pensa de um jeito e a decisão tem um certo aspecto arbitrário baseado no que se pode decidir num determinado contexto. E é risível, né? É risível, porque no fim das contas nós conseguimos estabelecer esclarecimento e conhecimento que não seja blindado pelas áreas de conhecimento, a relação de segurança das áreas de conhecimento consigo próprio, né? E se nós, enquanto cientistas, investigadores, não somos capazes de perceber essa relação, digamos que um melancólico, minimamente instruído, busca esses nexos lógicos. Ao invés de lidar com as disciplinas, com campos de saber, nas suas autoridades, ele vai lidar com aquilo que é dito, tentando encontrar um nexo lógico entre uma coisa e outra. E isso faz com que o melancólico, ao mesmo tempo em que possa ter um certo sentimento consistente sobre algo, se iniba, né? Porque se eu busco o nexo lógico entre as coisas, o efeito de inibição é muito forte, né? Então, como eu concilio, por exemplo, a perspectiva religiosa com a perspectiva médica sobre, igual a perspectiva sociológica sobre o bem-estar da mulher, numa mesma perspectiva, né? É comum que, em buscando o nexo lógico entre essas maneiras de perceber o significado das palavras e o uso das palavras para falar sobre o mundo, o melancólico se iniba, percebe? Ele não consegue dizer. Então, no fim das contas, usando a perspectiva melancólica para montar uma conclusão um pouco jocosa, né? De que se você tem algo para dizer imediatamente sobre algo, significa que você está falando a partir, não propriamente da possibilidade do conhecimento esclarecer um estado de coisas, mas da autofundação de autoridade de um conhecimento com relação a si próprio. Ou seja, você está falando do alto, da força simbólica do conhecimento, e não da capacidade de esclarecimento do conhecimento. Percebe? Porque se eu busco esclarecimento, se eu busco o nexo lógico entre as relações, e eu sou responsável nisso, de tal maneira que a minha própria existência depende disso, que é o caso da perspectiva melancólica, antes de conseguir dizer alguma coisa, eu vou me inibir, né? Percebe? Porque, no fim das contas, é difícil encontrar nexo lógico para dinâmicas que são, no fim das contas, precipuamente convencionais. Então, o direito lida de maneira um pouco cínica, né? O direito diz, uma vez que é convencional, pouco importa buscar nexo lógico. A questão é decidir da maneira que dá para decidir. É a maneira mais cínica. O melancólico, uma vez que o melancólico não é um juiz, né? Seria esquisito um juiz melancólico, o melancólico vai tentar buscar um vínculo entre certos sentidos e o contexto e a convenção, né?
Aí ela diz assim, a defesa melancólica, ela consistirá em manter o processo de pensamento longe das percepções e, por consequência, longe dos restos sensoriais de palavras, deslocando o investimento das suas ligações únicas que constituem ali. É uma pergunta. Em outras palavras, o que o melancólico faria? Ele evitaria de buscar esses sentidos, esses nexos lógicos, mantendo a relação entre as palavras longe da dinâmica sensível, né? Evidentemente que isso pode ser uma maneira defensiva, né? O melancólico, ao invés de tentar encontrar sentido para o mundo, ele busca um sentido que ele seja, ainda que precário, internamente consistente, né? Mas evidentemente que isso imediatamente é frustrado, porque, no fim das contas, se o melancólico se retira completamente ao mundo, percebendo a impossibilidade do mundo em ter sentido, o melancólico ele assume uma posição de apatia, né? Gente, na semana que vem a gente continua, tá bom? Vocês podem trazer questões se vocês tiverem. Beleza. Beleza. Obrigadíssimo, gente.